Muito boa noite, você que está nos acompanhando pela nossa querida Igreja de Morro Branco, você que está na sua casa, no conforto da sua casa, seja bem-vindo ao nosso auditório virtual. Estamos mais uma vez nesse domingo, feliz com a sua companhia. Olha, se inscreve no canal, gostou, clica no joinha, tá ok? Convide os amigos, não deixe de proclamar essa boa palavra que será falada hoje. Nosso querido pregador, professor Alessandro. Um tema maravilhoso, o Espírito Santo. Você o conhece? Sabe quem ele é? Sabe o poder que ele pode ter na sua vida? Então, não saia daí. Estou aguardando e acompanhando você. Que Deus abençoe. Isso é só o começo. Vamos lá todos juntos. Ok, estamos agora juntos e vamos agora ter um belíssimo momento de louvor. Antes disso, Deus vai abençoar você. Você agora feche seus olhos onde você estiver, se for possível, acompanhe comigo em oração. Amado Senhor, fica conosco e se presente em nosso culto. Abençoe o louvor que será ofertado a Ti e todo o serviço desse bom dia de domingo. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Teremos agora nosso momento de louvor, os nossos meninos aqui da Igreja do Jardim Morro Branco, que eles louvem ao Senhor e você se sinta tocado. Uma boa noite a todos os nossos irmãos que estão em suas casas agora, para acompanhar mais um culto. E nós vamos agora, para iniciar o nosso culto de hoje, iniciar o nosso momento de louvor. E que você possa louvar a Deus neste momento junto conosco. Nós vamos cantar, então, para começar, o hino 501, Mansão sobre o Monte. Continuando então o nosso louvor ao nosso Deus, nós vamos cantar o hino Não Tardará. Que essa promessa possa ser viva em nossa vida e assim nós possamos aguardar a volta de Jesus. O hino Não Tardará. Não tardará.
pois vamos logo subir. E quero junto a você lá no céu conversar com Jesus. Não tardará. Cristo irá voltar. Não tardará. Vamos para lá. Eu quero me preparar, pois vamos logo subir. E quero junto a você lá no céu conversar com Jesus. Não tardará. Cristo irá voltar. Não tardará. Vamos para o lar. Vamos para o lar. Amém. Vamos agora cantar o hino Perto de Jesus, e que esse hino possa realmente fazer você sentir perto de Jesus. Louve a Deus agora neste momento, então, com este hino. Perto de Jesus, sempre quero estar. Tudo que eu preciso, ó Pai, sempre encontro junto a Ti. Quero aqui ficar, nunca me afastar. E ao me abraçar, Senhor, sinto Teu amor por mim. Tu és o meu Deus.
sinto teu amor por mim. Tu és o meu Deus, quero só a ti. Vem junto a ti, Jesus. Quero entregar o meu viver, Senhor. Se quer estar bem junto a ti, Jesus. Bem junto a ti, Jesus. Bem junto a ti, Jesus. Ok, querido amigo, chegou um momento muito especial em que devemos agora participar da bênção do Senhor, que na forma de dízimos e ofertas. Então, você que está na sua casa, ok, pega o seu envelope de dízimo, tá ok? Se ele já está devidamente preenchido, tá, você coloca o papelzinho dentro, tá ok? E coloque dentro da sua Bíblia. Você agora na sua casa, coloque ele dentro da sua Bíblia. Nós, simbolicamente, aí nós vamos estar orando aqui por esse momento. Você pode também fazer isso através do aplicativo no seu celular, o aplicativo 7Me. É muito simples, você baixa ele no Play Store, faz o seu cadastro e pode fazer por transferência bancária ou na forma de cartões. Okay? Existem as instruções ali, você pode participar ali. E nós temos nosso drive-thru sábado pela manhã. A partir das 9 horas da manhã até as 10h30, temos o nosso drive-thru, um serviço para atender pessoalmente, com distanciamento, com segurança, aos queridos que quiserem comparecer à nossa igreja. Rua Áureo Aparecido Marrafão, 28, o melhor lugar em Limeira, Jardim Morro Branco, para você passar. Ok? Nesse momento, agora vamos orar. Que Deus, na sua bondade, nos abençoe as obras de nossas mãos e esteja conosco. Feche teus olhos e ore comigo. Amado Deus, com a sua santa palavra em mãos, simbolizando aqui a maravilha de poder participar da tua obra e poder ofertar e devolver o que é do Senhor, o seu santo dízimo. Cuida do seu povo aqui na terra. Enquanto estou orando, alguém deve estar passando por dificuldades, por ansiedades, preocupados com o futuro, com a saúde. Mas o grande Deus que cuida de todos nós, abençoe essa pessoa. Guarde ela em seu coração e que a tua promessa se realize na vida dela. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. O bem que eu quero não faço, mas o mal que não quero já fiz. Escravo da sinceridade que enganava o meu coração. Cansei de voltar como um perdedor ao lutar, mas hoje eu já sei onde eu posso esperar. Ele que muda o tempo e vê cada folha que cai pra forrar o chão. Nele que inclina os ouvidos e ouve o meu coração.
coração. Ele é a força pra mudar. Quero viver as palavras e unir o que falo ao que sou, tendo de exemplo meu mestre, que primeiro foi meu Salvador. Cansei de voltar como um perdedor ao lutar, mas hoje eu já sei onde eu posso esperar. Nele que muda o tempo e vê cada folha que cai pra forrar o chão. Nele que inclina os ouvidos e ouve o meu coração. Nele é a força pra mudar. Esta é a minha oração, com minha vida pregar, para que onde eu passar todos possam ver-te em mim. Nele que muda o tempo e vê cada folha que cai pra forrar o chão. Nele que inclina os ouvidos e ouve o meu coração. Nele que muda o tempo e vê cada folha que cai pra forrar o chão. Nele que inclina os ouvidos e ouve o meu coração, meu coração. Ele é a força pra mudar. Ele é a força pra mudar. Eu quero cumprimentar a você que se une a nós nessa noite, neste momento, para estudarmos juntos a palavra de Deus. Neste culto, amém, em adoração, em honra a Deus, e também neste momento em que mesmo à distância, mesmo através dos recursos eletrônicos, nós nos unimos como igreja. Nós temos estudado uma série chamada Nisto Cremos. Nós estamos estudando as doutrinas fundamentais da Igreja Adventista. É importante que você entenda melhor essa expressão. Nós não temos apenas 28 doutrinas, nós temos muitas outras doutrinas, porque a Bíblia está repleta de doutrinas para nos afirmar a palavra de Deus. Mas essas são as doutrinas, como o título já nos apresenta, fundamentais, que constituem o corpo fundamental da igreja. E hoje nós temos um tema extremamente importante. Eu diria, claro, com respeito a todos os outros temas, porque, como dissemos, todos são fundamentais, mas em termos de relevância, um dos temas mais relevantes para nós hoje, porque vamos falar sobre a pessoa do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Infelizmente, a doutrina sobre o Espírito Santo tem sido atacada desde os primórdios da igreja. Nós vemos isso através das cartas, através também até mesmo dos livros evangélicos, como o livro de João, por exemplo, que nos apresenta características da pessoa de Jesus e do Espírito Santo. E essas doutrinas também alcançam o nosso tempo. E, infelizmente,
elas têm alcançado muitas vezes as nossas fileiras, a tal ponto que talvez tenhamos que alterar essa pergunta. Ao invés de perguntarmos quem é o Espírito Santo, talvez teríamos que nos perguntar o que é o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque algumas pessoas têm sustentado a ideia de que o Espírito Santo é uma energia. Afinal, o Espírito Santo é uma pessoa ou é uma energia? Um poder impessoal? O Espírito Santo é uma pessoa da divindade ou um atributo do próprio Deus, como outros têm sustentado? Para iniciarmos, então, nosso estudo, a nossa reflexão, seria útil nós adotarmos uma linha de pensamento. E eu vou sugerir que nós falemos aqui um pouco sobre os verbos que a Bíblia atribui ao Espírito Santo. Não precisa entender muito de linguagem ou de linguística para saber que há verbos pessoais e verbos impessoais. Por exemplo, nós podemos dizer que o rádio canta a música ou o rádio toca a música. O rádio toca a música porque cantar é um verbo pessoal. É um ser que faz essa ação. Assim, nós temos verbos pessoais e verbos impessoais. E vamos analisar aqui alguns verbos. O tempo não nos permite fazer um estudo tão abrangente, tão profundo, como o tema merece, mas vamos aqui pelo menos reforçar algumas bases sobre a doutrina do Espírito Santo, que têm sido atacadas ultimamente. Eu vou convidá-lo a abrir a Bíblia em João, capítulo 16. Vamos ver o que o próprio Jesus falou sobre o Espírito Santo. Lembrando que muitas vezes o Espírito Santo tem sido caracterizado como um atributo, uma energia ou uma força ou o poder do próprio Jesus ou do Pai. Então, vamos ver o que Jesus falou sobre o Espírito Santo lá em São João, capítulo 16. Vamos abrir no quarto evangelho, então. O quarto evangelho é o evangelho onde Jesus apresenta com maior clareza a sua pessoalidade, a sua personalidade, a sua divindade e também do Espírito Santo e do Pai. Vamos ao capítulo 16, então. Vamos aos versos 13 e 14. Mas, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Nós podemos destacar, por exemplo, logo no início, o verbo guiar. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Guiar é um verbo pessoal. Falará. Inclusive, o texto diz que ele falará de si mesmo. Ou seja, nós estamos falando aqui de um pronome pessoal. O Espírito Santo falará de si mesmo. Portanto, uma energia ou uma coisa não fala. E ainda mais de si próprio. Ou seja, com personalidade. Diz que ele dirá. Daquilo que ele tiver ouvido, o Espírito Santo ouve. Inclusive, a Bíblia diz que ele ouve as nossas orações e as aperfeiçoa e leva ao Pai. Ele nos anunciará também o que há de vir. E Jesus, inclusive, usa a frase aqui, que ele há de receber do que é meu, o que mostra uma distinção, que o Espírito Santo receberia daquilo que é de Jesus, ele é uma outra pessoa distinta de Jesus, no caso. E eu gostaria de anteceder com você, então, aos versos 7 e 8, quando Jesus começa a falar, quando ele introduz aqui a pessoa do Espírito Santo na sua fala aos discípulos. Versos 7 e 8. Todavia digo-vos a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, primeira coisa, Jesus apresenta o Espírito Santo aqui como o Consolador. Se nós voltarmos a página um pouquinho, lá no capítulo 14,
Quando Jesus começa esse discurso de despedida dos discípulos, né, com aquele famoso texto, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, e Jesus apresenta aqui aos discípulos claramente a sua partida, mas ele os consola dizendo que enviaria um outro Consolador. Ele diz assim no verso 16, eu rogarei ao Pai e vos dará outro Consolador para que esteja convosco para sempre. Então, Jesus apresenta o Espírito Santo como Paráclitos, em grego. E essa expressão é uma expressão que pode ser traduzida de várias formas: consolador, mediador, advogado. São todas funções pessoais. E uma coisa interessante que aqui a gente vê claramente, Jesus diz assim, eu vou subir, o Espírito Santo vai descer. O que mostra uma distinção, em primeiro lugar, entre ambos, mostra a pessoalidade do Espírito Santo, porque para executar essas funções tem que ser uma pessoa, e também o fato de que o Espírito Santo seria uma pessoa que viria para ocupar o próprio lugar de Jesus entre nós. Eu vou, mas não vos deixarei órfãos, disse Jesus. Eu vos enviarei o Consolador, e aí o Espírito Santo vem então para administrar a igreja, ele vem para capacitar a igreja, ele vem com o mesmo poder e autoridade de Jesus. Note que quando uma pessoa vai ser substituída numa posição, ela não pode ser substituída por uma pessoa de posição inferior. Se uma pessoa do Supremo, né, o Supremo está se destacando nos últimos dias, né, nas notícias, se uma pessoa do Supremo se aposenta ou morre, então uma outra pessoa de igual condição precisa ser colocada em outro lugar. Se um general sai de sua posição, um outro general vai sucedê-lo. O Espírito Santo, ele sucede Jesus. Por quê? Porque ele tem a mesma autoridade, o mesmo poder que Jesus, como pessoa divina, né? Pessoa da divindade. E, finalmente, diz aqui que ele viria, inclusive, também para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Convencer é uma ação que envolve diversos aspectos de inteligência pessoal. O Espírito Santo viria para nos convencer. Note que função importante o Espírito Santo desenvolveria, né? Ainda podemos aqui, num esforço rápido, algumas passagens que nós poderíamos citar aqui, algumas, quem sabe, nós podemos ler, outras apenas mencionar, mas lá em Gênesis 6:3, por exemplo, que Deus diz que o Espírito Santo não contenderia para sempre com o homem. O Espírito Santo contende. Notem que nós estamos falando aqui de tantos verbos pessoais ligados ao Espírito Santo. Lá no livro de Atos, em João 14, 26, nós estamos então com a Bíblia aberta em João, fica fácil. 14, verso 26 diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Notem que ensinar é um verbo pessoal, lembrar é um outro verbo pessoal. E o Espírito Santo faria esse papel de nos ensinar, de aplicar à nossa vida as verdades da palavra de Deus. E nós vemos que isto que ocorre com o Espírito Santo explica, inclusive, algo que muitos que se opõem à doutrina da pessoalidade do Espírito Santo afirmam e usam como argumento. Eles dizem que a doutrina da Trindade, e que no caso envolve também o Espírito Santo, foi uma doutrina que não era original da Bíblia, que foi desenvolvida ao longo dos tempos na igreja. Note, o conceito da Trindade está na Bíblia. As terminologias teológicas, elas foram desenvolvidas depois, assim como termos que nós utilizamos hoje para designar doutrinas, como justificação pela fé, a doutrina da expiação e tantos outros, não são termos técnicos encontrados na Bíblia, mas eles foram rótulos colocados nesses conteúdos que nós já temos de verdade emanadas da palavra de Deus. E o curioso é que esse texto nos diz que o Espírito Santo, quando viesse, ajudaria os discípulos, inclusive, a lembrar e a entender aquilo que eles ainda não haviam entendido.
E nós percebemos isso claramente, que após a ascensão de Jesus, os discípulos se aplicaram ao estudo da palavra de Deus e eles foram crescendo no conhecimento e entendendo coisas que antes não haviam sido compreendidas. O próprio Jesus fez isso também com aqueles discípulos na estrada de Emaús. O Espírito Santo faria a mesma coisa. Então, a própria verdade sobre a pessoa dele, do Espírito Santo, também seria melhor entendida depois. Os discípulos entenderam melhor também a pessoa e a missão de Jesus depois da sua ascensão. Então, o fato, né, de que essa doutrina, que nós chamamos a doutrina do Espírito Santo, foi se desenvolvendo depois, está coerente com o desenvolvimento da igreja e das verdades como um todo. Mas podemos ver também, em Atos 13, verso 2, uma outra verdade importante. Atos 13, verso 2, diz que o Espírito Santo disse: apartai-me a Paulo e Barnabé. Ou seja, mostrando mais uma vez que o Espírito Santo fala, ele tem vontade, e ele estava administrando a igreja. A gente vê, por exemplo, no ministério de Paulo, Paulo às vezes queria ir para um lado. O que o Espírito Santo fazia? Não, você vai para o outro. O Espírito Santo na igreja apostólica distribuía os dons, ele estava ali no comando da igreja, assim como Jesus havia já afirmado, já havia garantido, né? Nós vemos em 2 Pedro 1, 21, você pode anotar essas passagens e ler com mais calma depois, que sobre a inspiração da Bíblia. Vamos dar uma olhadinha, essa passagem vale a pena a gente dar uma olhadinha, né? 2 Pedro capítulo 1, verso 21, diz assim: pois a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens santos, da parte de Deus, falaram movidos pelo Espírito Santo. A Bíblia não foi produzida pela vontade dos homens, mas pela vontade de Deus. E quem é o agente aqui? É o Espírito Santo. O Espírito Santo moveu. Algumas outras traduções dizem que o Espírito Santo inspirou os profetas, os homens de Deus, a escreverem o que nós temos hoje como a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Na primeira carta, algumas páginas antes aí, no capítulo 1, no verso 2, diz que o Espírito Santo santifica, eleito segundo a presciência de Deus, na santificação do Espírito Santo. Paulo concorda com isso, né? Falando que nós somos santificados pelo Espírito de Deus. Santificar, um outro verbo, e não é um verbo qualquer, não é apenas pessoal, mas é um verbo divinitório, mostrando que o Espírito Santo é divino. Efésios 4:30, esse texto vale a pena nós lermos também. Primeiro, porque ele é uma advertência. E segundo, por quê? Porque ele corrobora a nosso estudo aqui, nossa argumentação de que o Espírito Santo não é apenas uma energia, mas é uma pessoa da divindade. Efésios, capítulo 4, verso 30. Essa é uma exortação de Paulo, ele diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Primeira verdade que nós vemos aqui é o próprio fato de que o Espírito Santo se entristece, ou seja, ele tem emoção. Emoção é característica de um ser, de uma pessoa, de um ser pessoal. Não é característica de coisa, de energia ou de poder. O Espírito Santo se entristece, ele pode ser entristecido. E Paulo nos aconselha a não entristecermos o Espírito Santo. E como nós podemos entristecê-lo? Uma das formas é realmente não reconhecê-lo. Mas também podemos entristecê-lo quando nós não seguimos a vontade de Deus em nossas vidas, quando nós não atendemos aos apelos. É o Espírito Santo que apela ao nosso coração para nos convertermos a Deus. Quando o Espírito Santo fala à nossa consciência, quando estamos sendo tentados a fazer o mal, o Espírito Santo nos toca a consciência. Se nós ficarmos desprezando, né, as orientações e os apelos do Espírito Santo, nós podemos entristecê-lo. Inclusive o texto diz aqui, no qual fostes selados. Olha a importância do Espírito Santo. Nós já, em outro momento, falamos numa das lições da Escola Sabatina sobre o selo geral e o selo profético. Sabemos o selo profético tem a ver com sábado, né? Mas o selo geral tem a ver com o Espírito Santo. Aquele que se converte recebe o selo do Espírito Santo. Notem como é importante
como é essencial a obra do Espírito Santo. Uma outra coisa que nós podemos ver aqui dentro do nosso estudo é a questão dos atributos do Espírito Santo. Além de podermos ver se eles são pessoais, nós também podemos ver se eles são divinitórios. Por quê? Nós temos atributos comunicáveis de Deus e atributos incomunicáveis. O que é isso? Atributos comunicáveis são aqueles que Deus comunica ao ser humano. Deus comunica algo da sua imagem, do seu caráter. Então, Deus, por exemplo, é amor, e Deus espera que nós tenhamos amor em nós. Deus é justo, Ele quer que nós sejamos justos. Deus é puro, Ele quer que nós sejamos puros. Nós precisamos ter esses atributos. Mas tem atributos que Deus não comunica, são incomunicáveis, porque são os que o distinguem como Deus. Nós podemos colocar a eternidade, Deus é eterno por si próprio, vida eterna, a onipresença de Deus, a onisciência de Deus, a onipotência de Deus, são chamados de atributos incomunicáveis, que o caracterizam como Deus. Agora vamos ver rapidamente, então. Lá em 1 Coríntios 12, 11, nós vemos que o Espírito Santo distribui os dons. Paulo fala ali largamente sobre os dons. Ele diz que é o Espírito Santo que distribui os dons segundo a sua vontade. Ele tem vontade, e essa vontade é onipotente. Ele tem poder para dar, para distribuir os dons. E nós vemos também, logo no começo da Bíblia, que o Espírito Santo estava participando da criação. Quando Deus criou a terra, lá estava o Espírito Santo, presente e participando ativamente da criação. Porque nós lemos lá em Jó 33, verso 4. Podemos dar uma corridinha lá em Jó, capítulo 33, verso 4. Olhem que texto poderoso é esse. O Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Então o Espírito Santo não foi um agente passivo na criação, ele esteve participando ativamente na criação, assim como Deus, tudo que ele faz de importante, ele faz de forma triuna. Na redenção nós vemos a presença também do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não é? Nós vemos, por exemplo, que o Espírito Santo participou na encarnação de Jesus. Quando o anjo apresentou a Maria esta missão que ela teria, o privilégio que ela teria, a responsabilidade que ela teria de ser mãe do filho, ele diz, olha, o que está no teu ventre é gerado do Espírito Santo. Tente imaginar a onipotência do Espírito Santo, o poder divino do Espírito Santo para fazer com que Jesus encarnasse e nascesse através de Maria, não é? Então, o Espírito Santo participou também do nascimento de Jesus. Em Romanos 8:11, diz que ele participou na ressurreição. Vamos dar uma olhadinha lá. Romanos 8, verso 11. Se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus Cristo vivificará também os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. O Espírito Santo, né, participou na criação, na encarnação, na ressurreição, de forma onipotente, né? E nós vemos também no ministério de Jesus, que ele guiou e encheu o ministério de Jesus de poder. Logo após o seu batismo, por exemplo, Jesus é levado pelo Espírito ao deserto, não é? E depois ele é trazido pelo Espírito do deserto. E Jesus realizava os seus milagres, a obra, né? Ele dizia, pelo poder do Espírito. Assim como ele falava muitas vezes do Pai também, os três unidos ali em seu ministério. Agora, um pouco sobre a onipresença do Espírito Santo. Salmo 139, aquele salmo bonito de Davi. Davi diz assim, para onde fugirei do teu Espírito? Para onde mirei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? O Espírito Santo é onipresente. Em João 14,16, que nós já lemos também a promessa de Jesus, do discípulo, ele falou, eu vou enviar o Espírito Santo para que esteja convosco. Ou seja, o Espírito Santo estaria com a igreja em qualquer lugar. E não por apenas um tempo. Jesus disse, para sempre. Olha lá que essa expressão está lá. Para sempre significa que o Espírito Santo também é eterno, mas um dos atributos divinos.
E, finalmente, o Espírito Santo é onisciente. Em 1 Coríntios 2, 10 e 11, esse texto vale a pena a gente ler, talvez um dos últimos que a gente leia. 1 Coríntios, capítulo 2, versos 10 e 11. Versos 10 e 11. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. O Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, perscruta até mesmo as profundezas de Deus. O Espírito Santo sabe o que nós sentimos, o que nós pensamos, e não só nós, mas o Espírito Santo, como agente divino, na sua comunhão com o Pai, o Filho, ele sabe aquilo que vai na mente de Deus, na mente de Deus. Né? É importante a gente lembrar deste ponto. Alguns às vezes usam esse texto, a comparação que é feita aqui, né, com o homem, mas essa comparação ela não é de todo suficiente. Há muitas comparações da Bíblia que são feitas, mas não são suficientes. Porque alguns dizem assim, mas o Espírito que está no homem, mas o Espírito do homem não é independente dele. Mas quando a gente fala do Espírito Santo, nós vemos assim, uma distinção, uma independência. Aqui é mais no sentido de mostrar o quanto o Espírito Santo sabe das coisas de Deus. Em Atos 5, 3 e 4, a gente vê um exemplo daquilo que estou falando aqui. Por quê? Porque ali conta a história de Ananias e Safira, essa história você conhece, e quando ele se apresenta, primeiro Ananias ali diante de Pedro, Pedro então confronta. Pedro já fora avisado pelo Espírito Santo que Ananias estava mentindo. E Pedro então, ele diz, olha, você acha que você pode mentir a Deus? E depois ele diz assim, você mentiu ao Espírito Santo. Mostrando então, nessa equivalência de frases, primeiro, que não se pode mentir ao Espírito Santo, porque ele é onisciente. E segundo, que o Espírito Santo, né, o Espírito Santo não só sabe todas as coisas, mas o Espírito Santo informou a Pedro daquela mentira, e ali Pedro, né, guiado pelo Espírito Santo, foi usado por Deus ali, inclusive, para fazer juízo àqueles dois mentirosos. Mentir ao Espírito Santo é mentir a Deus. Essa é uma equivalência que a gente encontra ali. Portanto, nós podemos afirmar aqui, já em tom de conclusão, que o Espírito Santo não é apenas uma pessoa, mas é uma pessoa da divindade. Inclusive, ele é posto em pé de igualdade com o Pai e com o Filho na fórmula batismal. Por exemplo, lá em Mateus 28, 19, né, quando Jesus ordenou que nós fôssemos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Notem que o Espírito Santo é colocado de forma distinta e é em pé de igualdade, né, com o Pai e com o Filho. E também na bênção apostólica, que é a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito, disse Paulo, esteja convosco. Né? E também, lá em 1 Coríntios 12, quando Paulo argumenta sobre os dons espirituais, nós vemos essa mesma igualdade. Uma coisa importante para você refletir. O trabalho e obra do Espírito Santo é tão importante que no Apocalipse nós vemos ali um alerta de Deus, nos dizendo que a obra do Espírito Santo seria fruto de uma contrafação do inimigo. Muitos negam a Trindade, quando negam, obviamente, a pessoalidade do Espírito Santo. As pessoas que não creem no Espírito Santo, por consequência, não creem também na Trindade. Mas, queridos, ali no Apocalipse nós vemos, Apocalipse 12, 13, 14, no centro do Apocalipse nós vemos ali que Satanás congrega dois poderes, a besta do mar e a besta da terra. O dragão, Satanás, ele procura ocupar o lugar do Pai. A besta do mar, o poder romano, né, do qual também falou tanto Daniel, usurpa as prerrogativas de Cristo. E a besta da terra usurparia prerrogativas do Espírito Santo. Aí fica uma pergunta, por que Satanás imitaria ou usurparia a posição do Espírito Santo se ele não fosse real? O Dr. Rodrigo Silva, famoso professor da nossa igreja, ele costuma
usar uma pergunta para argumentação que diz assim: alguém falsifica uma nota de $3? Não, porque ela não existe. Satanás tentaria falsificar a obra do Espírito Santo se ele não existisse? Satanás tentaria falsificar a Trindade se de fato ela não existisse? Ao mesmo tempo que ele levantou essas heresias para negar a Trindade, negar a pessoa do Espírito Santo, ele mesmo acaba nos dando argumento para acreditarmos que na verdade dessas doutrinas. Porque ele próprio, no Apocalipse, tenta usurpar o poder da Trindade. E a importância do Espírito Santo para a igreja? Nós não vamos mais ler textos, porque o tempo nos permite, mas eu gostaria só de lembrá-lo. A Bíblia diz que o Espírito Santo liberta. O Espírito Santo é aquele membro da Trindade que habita em nós. É o que testifica do Pai e testifica conosco mesmo, se estamos realmente convertidos ou não. A Bíblia diz que é Ele que nos converte. Ele intercede, a Bíblia diz, com gemidos inexprimíveis por nós. A Bíblia diz que Ele nos santifica. A Bíblia diz que Ele nos guia na verdade, concede os dons espirituais. A Bíblia também fala do fruto do Espírito Santo, as características que nós precisamos ter como cidadãos do reino de Deus. E notem que é fruto do Espírito Santo. Amor, paz, benignidade, justiça, são frutos pessoais. E finalmente, a Bíblia diz que o Espírito Santo capacitaria a igreja para a sua obra final. O derramamento que nós conhecemos, né, como chuva serôdia. Assim como ocorreu lá no princípio da pregação, na igreja com os apóstolos. Um derramamento que capacitou a igreja para começar aquela grande semeadura. Agora nós teremos uma chuva para a colheita final, com um poder muito maior do que aquela prometido nas páginas da Bíblia Sagrada. Aí eu pergunto para você compreende a importância da obra do Espírito Santo? E eu gostaria então fazer uma pergunta para que você reflita. Tem você buscado o derramamento do Espírito Santo na tua vida? Está você sendo guiado pelo Espírito Santo? Está você reconhecendo a obra do Espírito Santo na tua vida e tendo comunhão com Deus através do Santo Espírito? Nós vamos ouvir uma música especial agora para você refletir. Nós vamos ouvir nessa música e eu gostaria que você pensasse e que você decidisse firmemente orar pelo derramamento do Santo Espírito. O Espírito de Profecia nos aconselha que nós devemos buscar. Isso é a coisa que a igreja mais precisa buscar, porque é o derramamento do Espírito Santo que vai capacitar a igreja para a terminação da obra. Mas, se você não receber o batismo diário do Espírito Santo, você não vai também participar desse batismo profético do Espírito Santo. Fale com Deus agora. Peça a Ele que Ele renove pela operação do seu Santo Espírito. Venha a nós como o vento a soprar, Senhor, guia nosso caminhar. Venha a nós, purifica nosso ser, Senhor, com o fogo do amor. Sopra em nós, Santo Espírito de Deus, e assim nos faça enxergar. Habita em nós, Senhor, e transforma esta canção em louvor. Sem ver nós queremos crer,
no poder da luz que ilumina sua cruz, que nos guia a promessa aqui deixada por Jesus, dá-nos outro Consolador. Venha a nós, toma nossa frágil mão, Senhor, e nos usa em teu favor. Venha a nós, molda nosso coração, Senhor, mesmo em meio a tanta dor. Nos toma hoje em tuas mãos, dá-nos vida e missão, queremos servir. Habita em nós, Senhor, e transforma esta canção em louvor. Sem ver nós queremos crer no poder da luz que ilumina sua cruz, que nos guia a promessa aqui deixada por Jesus. Dá-nos outro Consolador. Ó Senhor, nós aguardamos teu Espírito e poder, que Ele nos mostre nosso erro e nos convença a obedecer. Ó Senhor, nós aguardamos teu Espírito e poder, que Ele nos mostre nosso erro e nos convença a obedecer. Ó Senhor, nós aguardamos teu Espírito e poder, que Ele nos mostre nosso erro e nos convença a obedecer. Ó Senhor, nós aguardamos teu Espírito e poder, que Ele nos mostre nosso erro e nos convença. Habita em nós, Senhor, e transforma esta canção em louvor. Sem ver nós queremos crer no poder da luz que ilumina sua cruz e nos guia a promessa aqui deixada por Jesus. Dá-nos outro Consolador, dá-nos outro Consolador, dá-nos outro Consolador. Oremos então. Senhor nosso Deus, nós louvamos teu santo nome, te agradecemos, Senhor, porque a tua palavra nos liberta do engano e a tua palavra nos mostra, Senhor, a importância da operação do seu Santo Espírito. E nós queremos te agradecer, Senhor, porque esta era uma promessa do Pai. Jesus tanto falou sobre ela. E Jesus, então, cumpriu as exigências que eram necessárias para que essa promessa se tornasse real. Nós te louvamos, Senhor, pela operação do teu Santo Espírito. Te louvamos, Senhor, porque inclusive Ele é que nos guiou nesse estudo, conforme a promessa de Jesus, para que pudéssemos compreender estas verdades. Senhor, se temos sido negligentes na busca pelo batismo diário do Santo Espírito, e também, Senhor, como igreja, na busca pelo batismo do derramamento, do preparo final da pregação, a chuva serôdia, Pai,
nós pedimos perdão e pedimos que o Senhor realmente nos mova o coração. Possamos realmente sentir essa necessidade e orar e buscar, que possamos diariamente comungar com Teu Santo Espírito, ó Pai. Que Ele possa realmente nos converter e possa, Senhor, testificar em nosso coração que nós somos Teus filhos. Abençoa, Senhor, essas pessoas que participaram aqui conosco, essas pessoas que ouviram essa mensagem e que foram tocadas pelo Seu Santo Espírito. Que Teu Santo Espírito continue esta obra no coração delas, para que quando Jesus voltar, elas estejam contadas entre aqueles, Senhor, que participarão com Cristo da vida eterna. Nós rogamos essas bênçãos no nome de Jesus, nosso Salvador. Amém.